A todos, graça e paz de Jesus Cristo sobre a nossa vida nessa manhã, amém? Quantos recebem da parte do Senhor isso? Amém. Eu quero já pedir você desde já que abra a tua Bíblia em 2 de Coríntios capítulo 1, dos versículos 3 ao 5. 2 de Coríntios capítulo 1, dos versículos 3 ao 5. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Eu vou repetir, pode ser que você não tinha chegado ainda. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Põe a mão sobre o teu coração, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa casa, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está realizando aqui. Obrigado pela vida dos pastores Círio, Ellen, Senhor, sua casa, sua família, cada obreiro que serve nessa casa. Obrigado por essa porta de salvação aberta na cidade de São José dos Pinhais. E Pai, acima de tudo, obrigado pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é poderosa para nos ensinar, para nos consolar, para nos edificar. E nessa manhã o nosso coração está aberto para receber a Tua palavra. Nós declaramos que o nosso coração é um bom tesouro, Senhor. Nós declaramos que o nosso coração é uma boa terra, e nós declaramos que essa palavra, a Tua palavra, depositada na nossa vida, vai produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Nós oramos, declaramos e recebemos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Queridos, eu não tenho dúvida que uma das coisas mais poderosas na vida de um cristão, algo que um cristão carrega, que é tão poderoso, é a capacidade de consolar outras pessoas. Isso é algo que Deus colocou sobre a nossa vida e é algo que nós, como homens e mulheres de Deus, carregamos. Outro dia eu estava junto com a minha esposa, nós estávamos fazendo uma viagem entre o México e os Estados Unidos, e se sentou ao nosso lado, na janela, a gente estava ali, a minha esposa no meio, eu no corredor. Na janela se sentou uma mocinha, ela tinha um aspecto assim, de uma pessoa que estava muito oprimida. E aquela mocinha no meio da viagem, a minha esposa começou a perceber que logo no início ali, ela estava muito nervosa, ela estava tremendo. A minha esposa virou para ela e perguntou: tá tudo bem com você? E ela virou e falou: não, olha, eu tenho muito medo de voar, eu tenho crise de ansiedade. E a minha esposa falou: olha, você está sentado do lado da pessoa certa. Eu sou uma pastora. Pegou na mão dela, falou: olha, fica tranquilo, eu estou aqui junto com você, esse voo vai ser uma bênção. E enquanto elas estavam ali, elas foram voando, a minha esposa foi conversando com ela foi contando a vida, eu me tornei um intercessor, fui orando. Daqui a pouco a minha esposa estava já orando com ela estava entregando a vida para Jesus. Daqui a pouco a minha esposa já estava fazendo uma cura interior, daqui a pouco estava fazendo uma libertação. E quando terminou aquele voo, a gente tinha uma nova vida que tinha descido daquele voo. A minha esposa continuou em contato com ela, ainda está em contato com ela, estava botando gente lá no México em contato com ela também. Essa semana a minha esposa ligou para ela e falou: pastora, como você sabe, eu estou agora no aeroporto para voltar. Ela tinha de passar um mês com a família nos Estados Unidos. Eu estou agora no aeroporto para voltar para minha casa, e justo nessa hora você ligou para mim. Irmãos, nós somos o povo que carrega uma graça especial. Põe a mão sobre o teu coração. Eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa manhã. Você não é uma pessoa comum. Existe uma graça sobrenatural que você carrega, uma graça espiritual, uma graça especial. E essa não é uma graça comum, é uma graça para consolar aquelas pessoas que sofrem. E eu estou dizendo isso
Pode tirar a mão do coração se quiser. Eu estou dizendo isso não apenas por experiência, mas estou dizendo isso porque é o que a Bíblia nos diz. A palavra de Deus nos diz lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E que esperança, meu amado, minha amada, é essa? Romanos capítulo 8, de 24 a 25, fala assim, que se nossa esperança é algo que nós estamos vendo, isso já não é esperança. De fato o texto diz assim, pois nessa esperança nós somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo, mas se esperamos aquilo que não vemos, aguardamos pacientemente. E é isso que nos torna o povo que pode transmitir esperança a alguém sem consolo, é isso que nos torna aquele povo que pode transmitir esperança para alguém que não vê saída, porque nós somos o povo de fé. Você pode declarar isso comigo nessa manhã? Diga, nós somos o povo de fé. É verdade, a Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e é a prova das coisas que nós não vemos. E essa certeza, essa confiança, meu irmão, minha irmã, de fatos que ainda não aconteceram, mas que com certeza acontecerão, porque o nosso Deus é capaz de realizar, porque nele não há impossíveis em todas as suas promessas. É essa esperança que nos mantém de pé, mesmo na luta, é essa esperança que nos mantém de pé, mesmo na dificuldade, é essa esperança que nos mantém de pé quando você vai ao médico e o diagnóstico não é um diagnóstico favorável, mesmo diante das coisas impossíveis. Essa esperança nos mantém de pé. Existe uma moça na nossa igreja que eu fui um pastor de jovens há muitos anos atrás, ela fazia parte, era uma jovem do meu grupo, e eu vi essa moça se desenvolvendo, crescendo, se casando, mas o tempo foi passando, ela casada, ela não podia ter filhos, ela tentou uma adoção, não deu certo, ela tentou outros meios, não funcionou, inseminação, todos os meios possíveis, ela é uma pessoa de posses, tudo que era possível ela tentou e nada dava certo, nada dava certo. Mas aquela mulher ainda desejava no coração dela ter um filho. E ela continuou crendo, ela continuou orando, ela continuou esperando, mas uma mulher sabe que quando, à medida que a idade avança, as possibilidades se diminuem, 45 anos, 46 anos, 47 anos, 50 anos. E então veio um profeta na nossa igreja, na época da pandemia, todo mundo usando máscara, e aquele profeta diz, quando eu cheguei aqui hoje em Curitiba, que eu desci no aeroporto, Deus me mostrou o rosto de alguém, e essa pessoa, Deus tem uma palavra para você, uma palavra de esperança, você tem pedido um filho, Ele vai te dar um filho. E ele diz assim, olha, vocês sabem quem é você sabe com quem eu estou falando, eu quero te chamar aqui na frente porque eu quero orar por você, mas se você não vier, eu vou apontar você. E essa moça, ela levantou chorando, saiu do lugar dela, foi até a frente, o pastor orou por ela, e semana passada, ela agora tem 53 anos, eu estava lá na igreja com a filhinha dela de 2 anos, ela teve filhos aos 51 anos de idade. 51 anos de idade, aquela moça, aquela mulher teve um filho, porque, meus irmãos, para o nosso Deus não há impossíveis. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64:4, que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho viu outro Deus, além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Levante a sua mão aos céus, eu quero declarar isso essa manhã sobre você. Você tem um Deus que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Se nessa manhã essa esperança está no seu coração, se nessa manhã o seu coração aguarda isso, você tem um Deus que está trabalhando a teu respeito. E esse depósito de esperança, meus irmãos,
ele não surge do dia para a noite. Esse depósito de esperança que Deus vai colocando no nosso coração, o qual nós carregamos, e como diz o texto que nós lemos hoje, podemos ser consolados na tribulação, para que no momento oportuno, depois de haver passado por ela, possamos nós também consolar outros. Esse depósito de esperança, ele não surge do dia para a noite, ele não é imediato. Esse depósito de esperança, ele vai sendo formado na nossa vida. Esse depósito de esperança vai sendo formado à medida que nós andamos com o Senhor. E a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra que o caminho do justo, ele é um caminho de crescimento. A Bíblia nos mostra que o caminho do justo é um caminho onde a presença de Deus cada vez se torna mais manifesta. A Bíblia nos mostra que o caminho do justo é um caminho que cada vez vai iluminando mais. A Bíblia nos mostra que o caminho do justo é um caminho de fortalecimento contínuo. Você deve ter ouvido ou lido alguma vez a Bíblia dizendo que a nossa vida é de fé em fé. A nossa vida é de glória em glória. A nossa vida é brilhando mais e mais. A nossa vida é ir de força em força até comparecer diante de Deus em Sião. E essa manhã eu quero declarar isso sobre você. Eu quero declarar que a sua vida de fé, ela vai de crescimento em crescimento. Eu quero declarar sobre essa igreja, que a fé dessa igreja vai de crescimento em crescimento. Eu quero declarar que a glória do Senhor vai se manifestar cada vez mais, a sua luz vai brilhar mais e mais, e você vai de força em força até comparecer diante de Deus em Sião. A sua vida não vai enfraquecendo, a sua vida não vai escurecendo, a sua vida não vai perdendo a fé. A vida daquele homem, daquela mulher que anda diante de Deus, a sua fé vai crescendo. A glória do Senhor vai brilhando mais e mais. A luz do Senhor vai iluminando mais e mais. A sua força vai sendo cada dia maior, nunca menor. Agora, eu não sei como você olha para a sua caminhada, mas quando eu olho para a minha caminhada, eventualmente eu me vejo como esse vaso aqui, eu me vejo como essa taça. Eu não sei se alguma vez na sua vida você já se viu assim. Esse texto que eu li, de 2 de Coríntios, ele está muito conectado a um outro texto que eu creio que a maioria de nós aqui conhece, o Salmo 23. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em verdes pastos Ele me faz repousar, Ele me conduz por águas tranquilas, Ele restaura o meu vigor, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e mesmo quando eu andar num vale de trevas e de morte, a Bíblia diz que eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, me consolam. E a Bíblia diz que Ele prepara um banquete para mim, diante dos meus inimigos. Ele unge o meu cálice com a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Agora, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que se você se lembrar essa manhã de quando você entregou a sua vida para Jesus, você vai lembrar que foi essa caminhada. A primeira coisa, você veio, talvez você veio sem conhecer a Deus, talvez você veio num momento de aflição, talvez você veio num momento de muita luta, e o que aconteceu com você é que você ouviu que o Senhor é o seu pastor, Jeová Roi. E essa graça foi entrando na tua vida, você entendeu que você não era mais uma pessoa sozinha, você entendeu que você agora não estava sem uma direção, você entendeu que você não estava mais sem cuidado. Mas à medida que você andou com o Senhor, você também descobriu que Ele não era apenas teu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você começou a ver a provisão de Deus.
Você viu milagres de Deus na tua vida, você viu Deus te suprindo quando você não saberia como sair daquela situação, como se livrar. Quando uma porta se fechou, Deus abriu outra. Quando uma situação ficou complicada, Deus proveu de uma maneira inesperada. É verdade, sim ou não? Todos nós temos testemunhos sobre isso. Nós descobrimos Jeová Jireh, o Deus que provê todas as nossas necessidades. E nós continuamos andando com o Senhor. E a nossa vida foi enchendo. E aí nós descobrimos que Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos alimenta. Nós descobrimos a palavra de Deus, começamos a ler a palavra de Deus e vimos que ela falava conosco, que ela nos dava direção, que ela nos dava conselho. Não era apenas ouvir a pregação do pastor, não era apenas ouvir alguém falando. Agora a palavra de Deus me alimentava, falava comigo. E você então decorou versículos, você proclamou a palavra, você viu essa palavra funcionando na tua vida de maneira sobrenatural. Mas a sua vida não ficou somente por aí. A sua vida continuou. Você então, Ele te guiou pelas águas tranquilas. E você descobriu, sabe o quê? Você descobriu o fluir do Espírito Santo na sua vida. Você descobriu que Deus falava com você, você viu profecia sendo liberada sobre você, você viu o Espírito Santo te consolando em momentos difíceis, você ouviu a voz de Deus falando com você e a sua vida continuou. E então, só que ela não parou por aí, porque a vida do cristão é uma vida de crescimento. Ela vai de fé em fé, ela vai de glória em glória, ela vai brilhando mais e mais, ela vai de força em força. E aí a sua vida continuou. Então Ele refrigerou a sua alma. E você viu Deus curando você. Você viu Deus tirando traumas. Você viu Deus te ajudando a perdoar pessoas que você tinha dificuldade de perdoar. Você viu o Senhor curando a tua alma, porque Ele estava te levando a águas tranquilas. Ele estava removendo o teu passado para te apontar um futuro novo e uma esperança. E o salmo continua dizendo, o salmista diz: Ele me guia pelas veredas da justiça. Então Deus foi enchendo você, santificando a tua vida, te tirando do pecado. Quantos podem se ver a sua história nesse cálice? Quantos podem ver essa história acontecendo com você? Quantos testificam: pastor, Deus tem feito isso na minha vida, eu tenho visto isso na minha vida? É verdade isso, sim ou não? E até aqui é maravilhoso ler esse salmo. Quantos aqui gostam do Salmo 23? Quantos gostam? É maravilhoso ler esse salmo até aqui. Mas aí de repente, o salmo muda. Porque ele vem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, refrigera a minha alma, faz-me deitar em pastos verdejantes. O salmo é maravilhoso, até que então começa uma parte que diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Até esse momento, meus irmãos, esse salmo estava maravilhoso. Nós podemos ler ele, repetir, mas de repente o salmo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande. O que é esse vale? Esse vale, meu irmão, é um lugar de dor. Esse vale é um lugar de tristeza. Para José, esse vale foi o buraco que os irmãos jogaram. Para José foi ter sido vendido como escravo para Potifar. Para José foi ser colocado numa prisão. Momentos de decepção na nossa vida, momentos de frustração na nossa vida, momentos onde nós somos provados. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale, meus irmãos, esse lugar onde nós sentimos o efeito da morte, é onde nós sentimos a nossa incapacidade. Talvez é aquele lugar onde a mágoa entrou no teu coração, o ressentimento entrou no teu coração, alguém te decepcionou, alguém frustrou, uma expectativa que você tinha nunca aconteceu, um sonho que você tinha sonhado, de repente se desfez. O vale é lugar de fraqueza. O vale é lugar de incredulidade. Eventualmente o vale é um lugar de abandono. O vale é esse lugar onde os sentimentos ficam à flor da pele. É talvez aquele lugar de você sentir tentações que
quase ao ponto de ceder ao pecado. Esse é o vale, é o lugar onde os inimigos mais cruéis nos esperam. E pior, meus irmãos, o vale é o lugar onde o nosso vaso se esvazia. Tudo aquilo parece que Deus vinha fazendo na nossa vida, de repente parece que perde o sentido. Tudo aquilo que Deus vinha fazendo na nossa vida, de repente perde a força. É esse lugar onde o nosso cálice se derrama totalmente. A nossa fé parece que já não está ali. A nossa confiança parece que se foi. A nossa empolgação se vai. E aqui justamente no vale é onde a nossa fé é provada. Mas eu queria que você prestasse atenção a algo que diz esse texto. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe por que o salmista diz isso? Porque o vale não é um lugar de você permanecer. O vale não é um lugar para você fazer habitação nele. O vale não é um lugar para você transformar ele numa moradia. Ao contrário, o vale é um lugar para você passar. E à medida que a gente corresponde ao vale, a gente recebe consolação. À medida que a gente corresponde ao vale, a gente vai entendendo que esse vale tem um propósito. E o propósito desse vale é nos preparar para que nós possamos consolar outros. Há muitos anos atrás, eu tive uma crise de rins. Alguém aqui já teve crise de rins? Não? Bom, você sabe o que eu estou falando. Essa é uma dor terrível. Eu tive uma crise de rins. E eu lembro que a dor era tanto, eu telefonei para o meu pastor. Naquela época era o telefone fixo. Eu nem tinha um telefone. Eu fui na casa, pedi minha esposa ir na casa do vizinho. O vizinho ligou para o pastor. O pastor veio na minha casa de madrugada para orar por mim. Eu estava lá sofrendo de dor, não sabia o que era aquilo. Chegou uma hora que eu estava com tanta dor, eu falei: pastor, para de orar, me leva para o hospital. E o pastor pegou, me botou no carro, me levou para o hospital. E eu cheguei lá no hospital, o cara falou: olha, você tem uma pedra de 6 milímetros descendo pelo seu canal de 2 milímetros. E eu fiquei internado no hospital, me deram ali os analgésicos e estavam esperando expelir, mas a pedra não saía. O hospital simplesmente falou assim: olha, vamos mandar você para casa e a cada 6 horas você vai tomar, melhor, a cada 8 horas você vai tomar esse remédio aqui, uma injeção. E eu estava lá, passou primeiro dia, eu sofrendo, só que o que acontecia é que depois de 6 horas, passava o efeito do remédio e eu tinha que sofrer 2 horas de dor até poder tomar outro remédio. Eu estava ali num sofrimento. E chegou um momento, meus irmãos, que eu perguntei para Deus: Deus, por que isso? Por que eu estou passando com isso? O que o Senhor quer falar comigo? E quando eu perguntei isso, eu lembrei que veio um pastor na minha igreja e ele botou todo mundo em pé e disse assim: levante sua mão e repita comigo: eu estou disposto a pagar qualquer preço para fazer a tua vontade. E eu estava ouvindo aquilo, eu era um pastor dos jovens, meus jovens estavam empolgados, declarando: eu estou disposto a pagar qualquer preço para fazer a sua vontade. E eu me imaginei num paredão, no mundo islâmico, e alguém com uma metralhadora me fazendo... Eu falei: eu que não vou falar isso. Eu que não sou louco de falar isso, que eu estou disposto a pagar qualquer preço. E o pessoal repetia com mais força, e eu quieto. Chegou uma hora que eu já estava com vergonha, eu levantei uma mãozinha assim, bem discreta. Eu falei: eu estou disposto a pagar qualquer preço para fazer a sua vontade. Mas eu não estava. E aquele dia ali, no meio daquela dor, Deus virou para mim e falou assim: você está disposto a pagar qualquer preço para fazer a minha vontade? Irmãos, eu estava com tanta dor, eu virei: Deus, com essa dor eu estou disposto a pagar qualquer preço, a fazer qualquer coisa para o Senhor, eu vou em qualquer lugar. E eu comecei uma oração profunda naquele lugar. Irmão, sabe o que aconteceu? Aquela dor foi passando, ela foi indo embora, de repente eu fiquei bom, de repente eu levantei, de repente eu nunca mais tive aquela dor. Eu voltei para o médico para fazer uma daquelas exames de, não sei se endoscopia, não é... ecografia para ver tudo, e o médico falou: olha, que tem uma pedra, tem, eu só não sei onde ela está, porque ela desapareceu. E aí sabe o que aconteceu? Não só Deus estava trabalhando na minha vida,
Mas quando Deus consola você, Ele te dá graça para consolar outros também. E aí eu fui para um acampamento, eu estava num acampamento e de repente uma menina lá que estava no acampamento começou a sentir muita dor, ela botava a mão nas costas, eu falei, já sei, isso é uma crise de rins. Ela falou, pastor, me leva para o hospital. Eu estava pensando a mesma coisa que eu fiz com o meu pastor, mas eu virei para ele, não, calma, que eu tenho graça, me deixa orar por você. Então quando eu coloquei a mão sobre aquela moça, que eu orei por ela, ela levantou de um pulo, começou a correr de um lado para o outro, eu estou curado. Irmãos, eu vi a mão de Deus fazendo isso. Muitas vezes eu viajo, vou para lugares quando eu conto esse testemunho, pode ser que vai acontecer hoje aqui também. Eu estava lá numa igreja, quando terminou, o cara no final falou, você é aquele cara da pedra nos rins, né? Eu nem estava falando sobre isso, falei sim. Ele falou, eu fui no banheiro, espelhei essas 2 pedras enquanto você estava pregando. Porque Deus te dá uma graça. Deus te dá uma graça. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Muitas vezes a gente passa pelo vale. Eu sei, né, nós ouvimos aqui hoje o pastor Círio falando sobre o vale que essa igreja passou, sobre as dificuldades que vocês enfrentaram, mas às vezes nós não temos noção do que aquele vale está produzindo na nossa vida, não temos noção da musculatura espiritual que está sendo desenvolvida enquanto nós estamos atravessando o vale. Mas às vezes nós estamos nos sentindo no vale dessa maneira. Aos nossos olhos, nós estamos vazios. Aos nossos olhos, nós estamos no pior lugar que nós poderíamos estar. No ano de 2007, eu fui como missionário para o Uruguai. O Uruguai é um dos países menos evangélicos das Américas. Para que vocês tenham uma ideia, o meu dirigente de louvor lá, eu ganhei ele num posto de gasolina. Comecei a pregar para ele no posto de gasolina, ele me perguntou assim, como que eu faço para conhecer a Deus? E eu virei para ele e falei assim, olha, está muito tumultuado aqui, eu posso ir amanhã na tua casa, eu vou te apresentar Jesus. Ele falou, pode, me deu o endereço, me deu o horário, e no outro dia eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele falou, mas você veio sozinho? Eu falei, eu vim, por quê? Ele falou, não, porque você me disse que ia me apresentar um tal de Jesus, que ia me fazer conhecer a Deus. Assim, o Uruguai não sabe nada de Deus, nós fomos para aquele lugar. Irmãos, muito difícil, eu teria que passar a manhã inteira aqui te contando as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, ao ponto que um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero te falar um negócio, se o Senhor estava afim de me humilhar, está dando certo, parabéns, o Senhor está fazendo um ótimo trabalho. Irmãos, eu estava muito quebrantado, foi um tempo muito difícil, hoje para a glória de Deus nós temos uma linda igreja lá, uma igreja maravilhosa. Se você for a Montevidéu, você tem uma casa, você tem um lugar para ir lá, a comunidade cristã da cidade lá naquele lugar. E eu me lembro que depois de 5 anos estando lá, o meu pastor me chamou para ocupar o lugar dele aqui na CCC, aqui em Curitiba. E um dia, conversando com um irmão, ele falou assim, pastor, você acha que esse tempo que você passou lá no Uruguai te ajudou a preparar você para pastorear essa igreja hoje? E quando ele falou isso, aquela ficha caiu para mim, foi como plim, aquilo caiu, uau! Eu estava passando momentos difíceis, eu estava me sentindo humilhado, eu estava me sentindo quebrantado, eu estava me sentindo incapaz, mas enquanto eu estava ali naquele lugar, enquanto eu estava me sentindo como essa taça aqui hoje, de fato Deus estava trabalhando na minha vida. Talvez essa manhã você está aqui e você está se sentindo assim. Talvez a sua fé, talvez as suas expectativas para o futuro, talvez os seus sonhos. Eu não sei como você chegou aqui, mas pode ser que você esteja se sentindo assim. Talvez você olhe para o passado e fala, como era legal aquela época que eu orava e Deus me respondia automaticamente. Você sabe que quando você é novo convertido, Deus te responde rápido, não é verdade? Tudo que você ora é da noite para o dia, mas com o passar do tempo, Deus vai esperando, porque Deus está formando algo em nós, Deus está nos levando ao amadurecimento, está nos levando ao crescimento. Eu não sei como você está aqui hoje, talvez você está aqui se sentindo vazios de orações respondidas, talvez você está aqui vazio de sonhos não realizados, talvez você está aqui vazio porque você tem um diagnóstico na tua vida de saúde que é contra a esperança que você tem, é contra o teu futuro. Talvez você tinha um sonho que não se realizou. Eu não sei como você está, mas eu sei o que a Bíblia diz.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu passe pelas dificuldades, ainda que eu passe pelas provações, ainda que eu tenha que cruzar um deserto, ainda que eu tenha que enfrentar os maiores obstáculos, uma coisa eu sei: eu não estou sozinho. O meu Deus, Ele já prometeu na sua palavra que Ele nunca me deixará, Ele jamais me abandonará. Esse Deus que começou uma obra, Ele está comigo. Agora, eu não sei se você já observou que o salmista diz, ele vai contando a trajetória de uma ovelha. Ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor. E ele vai se descrevendo como ovelha e vai descrevendo o Senhor como pastor, até que ele entra no vale. Quando ele entra no vale e atravessa o vale, ele sai do outro lado, outro tipo de pessoa. Eu não sei se você já observou, porque lá do outro lado do vale ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Se ele ainda fosse uma ovelha, ele diria assim: eu estou assado na mesa. Verdade? Eu sou o prato na mesa. Mas ele agora, aquele que entrou ovelha desse lado, do outro lado, ele saiu um pastor. Aquele que entrou aqui como um menino, desse outro lado, ele saiu um homem formado. Aquele que entrou aqui fragilizado, sai do outro lado, sentando numa mesa, diante dos seus maiores inimigos. E eu não sei quais são os seus maiores inimigos. Talvez para alguém que está aqui, o seu maior inimigo seja a pornografia. Talvez para você que está aqui, seu maior inimigo seja uma droga. Talvez para você seja o adultério. Talvez para você seja a sua depressão, ou a sua enfermidade, ou o seu casamento que se rompeu, ou mesmo uma igreja que precisa se levantar. Eu não sei quais são os seus maiores obstáculos. Eu não sei quais são os maiores inimigos que você tem que enfrentar. Mas uma coisa eu sei: se você atravessar esse vale, confiando que o cajado dele e a vara dele te consolam, confiando que ele está com você, confiando que ele não vai te desamparar, não vai nunca te abandonar, e você atravessar esse vale, o que está esperando você do outro lado não é desprezo. O que está esperando você do outro lado não é derrota. O que está esperando você do outro lado não é decepção. O que está esperando você do outro lado é uma mesa posta. É uma mesa posta. E essa mesa, sentam todos os teus adversários junto com você nessa mesa. Mas só você recebe unção sobre a tua cabeça. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo. E o que está acontecendo com o teu cálice? O meu cálice está transbordando. O meu cálice está transbordando. Você pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Irmãos, quando você corresponde no vale, isso vai te levar a um novo nível de unção e autoridade. Quando você corresponde no vale, você recebe autoridade sobre os teus inimigos. Quando você corresponde no vale, aquela humilhação se vai. Quando você corresponde no vale, o seu cálice se enche, a vida transborda, e quando essa vida transborda, ela começa a tocar outras pessoas. Quando essa vida transborda, ela começa a consolar outras pessoas. Eu termino lendo de volta 2 Coríntios de 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola na nossa tribulação, que nos consola no nosso vale, que nos consola na nossa dificuldade, que nos consola no nosso deserto, que nos consola quando nós passamos por todo tipo de tribulação, para que também
eu e você possamos consolar alguém que vai estar também em tribulação, com a mesma consolação que nós fomos consolados por Deus. Irmãos, a graça que você carrega, a consolação que você carrega, não é fruto de que tudo estava bem. A graça que você carrega, a capacidade de consolar outros, de ensinar outros, de aconselhar outras pessoas, é fruto das lutas que Deus te permitiu passar. E é por isso que a Bíblia fala assim: nós nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação produz a esperança, e essa esperança, ela não se confunde. Eu quero declarar essa manhã sobre a tua vida: Deus está construindo um depósito de esperança e consolação no teu coração, mesmo quando você passa pelas lutas, mesmo quando você passa pelas dificuldades, mesmo quando você cruza os seus vales. O que está esperando você do outro lado do vale é uma mesa de honra, é uma mesa de consolação, é uma mesa de vitória. E essa vitória está disponível para você desde já. Fica de pé comigo, eu quero orar por você essa manhã. E eu quero pedir essa graça sobre a tua vida. Eu quero pedir que esse Deus de consolação, Ele console você no meio da tua luta, no meio da tua dificuldade, no meio da tua tribulação. Que Ele te fortaleça na força do poder dEle, para que você possa andar em vitória e experimentar a graça de Deus. Feche seus olhos onde você está. Abra suas mãos. Vamos dar um tempo para o Espírito Santo. Para isso você veio, para ter um encontro com o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo sopre essas palavras nos seus ouvidos essa manhã. Com seus olhos fechados, se veja atravessando esse vale. Ele não é uma caverna que você não pode sair. Ele é apenas um caminho que talvez você tenha que cruzar, tenha que passar por ele. Mas enquanto você está cruzando esse caminho, Deus está consolando você. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele está te consolando, para que com a mesma consolação que você tem recebido do Pai, você possa consolar outros. Então eu quero que nessa manhã você veja o Senhor andando ao teu lado. Você veja o Senhor com o seu cajado, com sua vara, te fortalecendo, te guiando, eventualmente te livrando das lutas, das tentações, das dificuldades, mas fortalecendo você no caminho. Eu creio que essa manhã Deus está aqui curando corações, corações que se feriram no vale, corações que se feriram na decepção, corações que se feriram porque a sua expectativa era uma, mas a realidade foi outra. E essa manhã o Senhor está te lembrando que Ele é teu Deus, Ele é teu Pai, Ele é o teu pastor. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. Ainda que você esteja passando por esse vale, você vai experimentar o consolo de Deus. Ainda que você esteja passando por esse vale, você vai aprender do Senhor, porque Ele é manso, Ele é humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma, mesmo na luta, mesmo na provação, mesmo na dificuldade. Você será fortalecido na força do poder do Senhor. Essa manhã o Espírito Santo está aqui para consolar corações aflitos. Nessa manhã o Senhor está aqui para consolar corações angustiados. Nessa manhã o Senhor está aqui para devolver esperança para aquele que perdeu a esperança, daquele que diz: foi até aqui, daqui para frente não tem mais o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu quero declarar para você nessa manhã: o Espírito Santo está nesse lugar tocando a tua vida. Com as suas mãos abertas, seus olhos fechados, faça a tua oração. Você veio a uma casa de oração. Essa é uma casa de oração para todos os povos. Apresenta teu clamor diante de Deus, porque Ele diz: eu te ouvirei, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é a palavra do pastor, não foram as músicas que foram cantadas. É o teu Deus essa manhã vindo ao teu encontro, vindo ao teu encontro. O teu Deus vindo essa manhã para tocar você e para te fortalecer na força do seu poder. Porque uma vez que você houver vencido tudo, você vai permanecer inabalável, inabalável, inabalável. Creia nisso nessa manhã.
Creia nisso nessa manhã. Creia na graça de Deus sendo liberada nesse lugar. Você veio à casa de Deus. Você veio a uma casa de oração. E essa casa de oração também é uma casa de respostas. Também é uma casa de intervenção de Deus. Vai recebendo, meu irmão, minha irmã. Você não vai sair daqui vazio essa manhã. Você não vai sair sem a tua palavra, sem a tua resposta, sem um toque sobrenatural de Deus. Deus está agindo. Ele está agindo nesse lugar. Se veja nessa manhã sentado a essa mesa, diante dos teus inimigos, diante dos teus adversários, diante das tuas lutas, diante dos teus obstáculos. E veja que Deus não te desamparou. Ao contrário, Ele está ungindo a tua cabeça com óleo. Diante dos teus inimigos, Ele está fazendo o teu cálice transbordar. Ele está te honrando diante das tuas dificuldades. Você não vai sair perdedor, você não vai sair destruído. Ele está te honrando. Ele está enchendo o teu cálice novamente. Ele está derramando graça novamente sobre a tua vida. Recebe graça, recebe graça, recebe graça, recebe graça. O Senhor está te fortalecendo essa manhã, na força do poder dEle. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pela tua obra nessa manhã, obrigado pela tua obra nessa manhã. O Senhor não nos deixará, não nos desamparará. O Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele queima os carros no fogo, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança. O Deus dos exércitos está conosco. De dia o sol não te molestará, de noite a lua não te incomodará. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Essa manhã, essa moça que está aqui na quarta fileira, desse lado direito aqui, essa irmã que tem uma blusa bege, moça, alguém pode tocar ela para mim, por favor? Você, moça. Deus está tocando no meu coração a respeito da tua vida nessa manhã. O Senhor te trouxe essa manhã para lembrar você que Ele é um Deus presente, que te fortalece no meio da sua tribulação. Ele te segura com mão forte nessa manhã, e Ele te diz: nem mesmo numa pedra você vai tropeçar. Eu estou dando ordem aos meus anjos a teu respeito nessa manhã. Então continua confiando, continua crendo. Você é uma mulher de fé, você é uma mulher que crê. Então continua crendo, porque logo você está se aproximando cada vez mais daquele dia que você tem orado, daquilo que você tem clamado. Você está se aproximando mais. Então continua caminhando em fé, continua crendo. Aquele que começou a boa obra, aquele que colocou em você o querer, é também aquele que vai produzir o realizar. É Ele quem vai fazer. Se Deus colocou no teu coração, Ele mesmo vai se encarregar de completar e de fazer a tua obra. Descansa, não é na tua correria, não é porque você está tentando convencer todo mundo, não é por causa disso, é porque Deus está a teu favor, e a graça dEle quer alcançar a tua vida nessa manhã. Recebe essa graça, meu irmão, minha irmã, vai recebendo, tem graça de Deus liberada nessa manhã para nós aqui, tem graça de Deus para essa casa, tem graça de Deus para essa igreja. Vai recebendo, meu irmão, minha irmã, vai recebendo essa graça. Talvez você está aqui hoje de manhã e você nunca teve oportunidade de dar um passo em direção a Jesus. Você nunca pôde entregar a tua vida para Ele, mas Ele hoje quer tomar o controle da tua vida para te dar um futuro e uma esperança. Talvez você está aqui e você já andou com Deus, mas você reconhece que você foi para longe dEle. Ele está te chamando essa manhã para mais perto, e eu quero orar por você. Se vocês podem, repitam todos comigo essa oração, todos, digam: Senhor Jesus, nessa manhã, o meu coração está inclinado para Ti. Perdoa meus pecados, limpa a minha vida, faz de mim uma nova pessoa. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua misericórdia. Faz de mim essa manhã uma nova pessoa. Dá-me um futuro, dá-me uma esperança. Eu oro crendo e recebendo o amor de Deus em Cristo Jesus sobre a minha vida, e a salvação, o perdão dos pecados e a vitória sobre o inferno
sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as trevas. Eu recebo em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue com os seus olhos fechados. Se você diz: pastor, eu fiz essa oração pela primeira vez e hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você está aqui, faz um sinal com a tua mão, eu quero abençoar você. Se alguém que diz: hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Se há alguém aqui, deixa eu ver a tua mão bem alto. Se há alguém que diz: pastor, eu estava longe de Jesus e essa manhã eu estou voltando para Ele, eu estou dando um passo de fé. Deixa a tua mão bem alta para que eu veja. Se você está aqui, por enquanto eu não vi nenhuma mão. Então a minha fé é que você, todos nós que estamos aqui, temos essa convicção de que nós estamos sentados nessa mesa de graça, nessa mesa de misericórdia, nessa mesa de bondade, e que nós podemos confiar que o nosso Deus vai nos guiar pelos vales da vida, nos consolando, nos fortalecendo, nos ungindo, nos guiando, e que tudo que Ele está fazendo está produzindo em nós uma esperança ainda maior. Tudo que Ele está fazendo está aumentando a nossa fé. Tudo que Ele está fazendo está aumentando a nossa força. Tudo que Ele está fazendo na nossa vida está aumentando o peso de glória sobre nós. E nós recebemos nessa manhã. Nessa manhã nós recebemos. Aleluia, aleluia. Vocês dois são casados?